Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita satisfação que cumprimento a todos em mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e podermos juntos estudá-la. Eu gostaria, antes de iniciar, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante em nossas vidas, aonde na Tua Palavra buscamos o sustento para a nossa fé. Nos guie, Senhor, durante o estudo e durante a nossa vida, para que estejamos sempre alicerçados na Tua Palavra e guiados pelo Teu Santo Espírito ao fazer as nossas escolhas e cumprir com a nossa missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos com o perdão de nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esperança indestrutível é o tema dessa semana. Aqui nós temos o que está revelado em Romanos 5, verso 5, que diz o seguinte: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Preste atenção nessa expressão aqui do texto, onde a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é derramado. Ele não será, ele não foi, ele é. Ou seja, está se tratando do Espírito Santo em pessoa, em atividade, em exercício de missão aqui na terra, que está constantemente, nós estamos falando de constância, derramando o amor de Deus em nossos corações. Justamente para que a nossa esperança de vitória, de êxito, tanto individual como congregacional, seja indestrutível. Assim a nossa fé nos manterá ativos através dessa obra do Espírito Santo em nosso coração, de mostrar o amor de Deus constantemente, e nós seguirmos em frente, cumprindo com a nossa missão como indivíduo e como igreja. São exatamente as nossas escolhas que determinam se o Senhor está ou não está conosco. Se o Espírito Santo está ou não está nos guiando. As nossas escolhas é que determina a necessidade do crisol A, B, C ou D, para que realmente possa nos purificar de acordo. Então, fundamentado em nossas escolhas, teremos o crisol certo para fazer a purificação certa, no momento certo, para cada um de nós. É muito profundo. Devemos estar bastante ligados nesse trimestre, que é uma matéria rara e muito objetiva no preparo do verdadeiro cristão diante de Deus e diante dos homens. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, nós temos o quadro mais amplo. Nós temos uma convicção, às vezes, pessoal, equivocada. Principalmente quando a gente está sofrendo. Parece que nós ficamos tomados de uma ideia de que só o que importa é aquilo ali que está acontecendo. Que é só o sofrimento nosso que importa, o resto é resto. E não é bem assim que funcionam as coisas. Se nós observarmos lá no Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 ao verso 12, nós vamos perceber ali uma batalha que teve no céu, deixando claro que a história do grande conflito acontece por trás dos bastidores, sem que as pessoas aqui desse mundo percebam ou observem o que de fato está acontecendo nesse cenário paralelo que nós não vemos a olho nu, mas sentimos na nossa natureza humana, que ele existe, ele é real, esse conflito. Conflito esse que em Romanos 8:22 está dizendo que a Terra, o planeta Terra, e a criação de Deus, por onde passou esse pecado, geme com dor de parto. Entende, irmãos? Então, as consequências do pecado que ocorrem em cima dos lugares por onde o pecado transitou, por onde ele passou, é muito maior. Então, para isso, nós vimos que temos um universo infinito, criado por um Deus maior ainda do que tudo isso. Imagine, se tem problema maior do que Deus, se tem problema maior do que o universo, não tem, irmãos. Quem é maior de tudo e todos é o próprio Criador. Então, Ele é, sempre foi, a nossa solução, a solução dos nossos problemas.
Quando eu e você enfrentamos um problema, à nossa volta tem pessoas enfrentando problemas talvez maiores que o nosso, muito maiores. E isso a nível de mundo nem se fale, o peso. E quem cuida de todos, e olha a todos, e observa a todos, e salva a todos os que querem serem salvos. É o autor e consumador de nossa fé, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, verso de 1 a 4, observe o clamor aqui que o profeta trabalhou vendo um oráculo, uma profecia acerca da invasão dos babilônicos. Ele estava assistindo tudo isso e ele ficou indignado e clamou ao Senhor da seguinte forma. Olha o que diz aqui: o oráculo que o profeta Abacuque viu. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão, Senhor? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Irmãos, isso estava acontecendo em Jerusalém, na região de Judá, e por esse motivo a visão que Abacuque teve, se aprofundar aqui no conteúdo de Abacuque, como de outros oráculos também, de outros profetas, da mesma forma seria iminente a destruição de Jerusalém. Ezequiel foi detalhista nisso aí. Inclusive, 5 anos antes dela ser destruída, ele foi trasladado, ele foi levado lá para Jerusalém e relatou tudo o que ele estaria vendo lá. Ele viajou no futuro. É como se ele tivesse feito uma viagem no futuro e descrevesse tudo passo a passo do que aconteceria, que é o que nós temos relatado no capítulo 8 e o capítulo 9 e 10 do livro de Ezequiel. Essa viagem que ele fez. Tem até data exata, que dá 5 anos exatamente a viagem dele, antes de acontecer o que na história se registra que aconteceria. 5 anos antes. Ele foi lá e relatou tudo. Está tudo detalhado. Mas o quadro mais amplo. Lembra que abrimos aqui com um comentário que quando nós temos problemas, temos a tendência de pensar que tudo o que importa é aquilo que nós estamos vivendo. Que o mundo à nossa volta está aí, caindo aos pedaços, e a gente às vezes não percebe. E o Senhor é com todos, e Ele é justo. Com relação à questão aqui de Israel, depois do cativeiro babilônico, nós vamos comentar logo mais à frente. Nós estaremos comentando quando analisarmos outro oráculo muito importante e indispensável nesse contexto, que é o do profeta Jeremias. Estaremos analisando logo mais à frente um pouquinho. Mas esse quadro mais amplo, irmãos, como vimos a abertura de Apocalipse 12 e o texto de Romanos 8 e 22, precisamos de ter consciência que o grande conflito, que nós fazemos parte dele, nós estamos envolvidos dentro desse conflito, cada um de nós, seja liderando a frente da batalha, o meio da batalha, ou a retaguarda da batalha, irmãos, estamos na batalha, estamos no grande conflito e estamos principalmente do mesmo lado. Do outro lado é o oponente, é o inimigo. E esse já foi vencido por Cristo. Mas nós ainda não vencemos a nossa participação nesse conflito. Eu e você precisamos fazer da nossa parte. Não importa se estamos na frente, no meio ou na retaguarda desse pelotão que vai rumo à frente, marchando rumo à Canaã celestial. Só que para isso precisamos lutar. Não existe vitória sem luta, irmãos. Então, o quadro é bem mais amplo. No terceiro tema, quem nosso Pai é? Estamos nos referindo ao Pai, ao Deus eterno, absoluto, supremo Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, de forma muito feliz foi usado aqui o exemplo de um mortal que viveu nesse planeta há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Indivíduo esse que conhecemos pelo nome de Jó. Esse indivíduo, irmãos, ele não só foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, um trunfo poderoso, para que Deus, o Deus eterno,
pudesse vencer uma batalha nesse grande conflito entre o bem e o mal, justamente contra ninguém mais, ninguém menos do que o autor e consumador das trevas, o proliferador de pecados da história do universo, Satanás. E foi um mortal aqui desse planetinha, diante de todo o universo, ninguém mais, ninguém menos, o planeta Terra, tinha essa pessoa. Um contemporâneo de Abraão, um discípulo da fé de Abraão, que transpirou, que exalou uma fé muito poderosa, do qual digna de ser usada nas mãos do Criador para vencer uma grande batalha contra Satanás. Deus, como verdadeiro Pai que é, Ele defendeu, Ele confiou, Ele sustentou que esse filho dele, esse servo dele, Jó, seria um vitorioso incontestável, lutando cara a cara contra Satanás, sem ele saber com quem estava lutando. Ou seja, pela fé, ele venceria uma batalha sem nem conhecer o inimigo que o estava atacando, sem nem conhecer as razões ou os motivos. Ele não abalaria a fé contra o verdadeiro Deus. Ele se escoraria, se estruturaria nesse Deus verdadeiro para vencer essa batalha que Deus estava lutando contra Satanás através desse instrumento poderoso chamado Jó, poderoso de fé. E esse mortalzinho aqui desse planetinha estava capacitado de poder, pela fé que ele aprendeu a ter e comungar com esse verdadeiro Deus, ele estava habilitado para vencer um ser anos e anos e anos-luz à frente em evolução e conhecimento científico, tecnológico, religioso e da vida de um modo geral. Estamos falando de um inimigo, irmãos, capaz de fazer uma leitura facial em qualquer ser de maneira praticamente irretocável. Falta adivinhar o que o indivíduo está pensando ou o que vai falar, ou deixar de falar, o que vai fazer ou deixar de fazer. Tão habilidoso é esse inimigo. E ele estava ali, de forma invisível, batendo de frente com uma pobre criatura que só tinha uma palavrinha chamada fé como arma nesse grande combate. E que foi suficiente para derrotar a Satanás. Nós sabemos que esse moço era casado, tinha 7 filhos e 3 filhas. Isso temos logo na abertura do seu livro. Mas no final, capítulo 42, de 13 a 17, diz que ele voltou a ter 7 filhos e 3 filhas, evidentemente novos. Recebeu tudo em dobro que ele tinha perdido durante essa batalha. E de quebra, depois do registro desses filhos e tudo mais, tudo prontinho, e ter recebido tudo em dobro novamente, ele viveu nada mais, nada menos do que mais 140 anos, está aí no registro bíblico. Imagine então que esse indivíduo fosse mais ou menos da mesma idade de Abraão, quando esteve com ele, que tinha seus 75 anos. Irmãos, nós estamos falando aqui de um indivíduo que seguramente ultrapassou com tranquilidade aos seus 200 anos de vida. O próprio Abraão morreria com 170 anos. A mulher de Jó ficou sendo a única polêmica levantada aqui, a única dúvida que ficou nos anais da história, de certa forma perdido, que alguns segmentos acreditam que essa mesma esposa continuou com ele. Ela passou por aquele processo difícil de desequilíbrio na fé, de tropeção na fé, mas se arrependeu, esteve do lado dele e deu mais 10 filhos para ele. Outros segmentos de estudiosos já acreditam que ela amaldiçoou, por ela ter cometido esse desatino espiritual, que ela também pudesse ter sido amaldiçoada e morreu. E Jó casou com outra mulher. E existem outras ideias, outras elucidações, sem a menor base bíblica,
para se chegar a elas. O que importa, meus amados irmãos, é que esse moço mostrou claramente quem é o nosso Pai, o nosso Deus eterno. O revestimento de poder, a forma com que ele confia e com que ele conta comigo e com você neste grande conflito entre o bem e o mal. No quarto tema, a presença do nosso Pai. Esse aqui foi o trunfo da fé de Jó. E deve ser o meu e o seu também. É ter essa certeza absoluta da presença dele na nossa vida. Quando o profeta Isaías teve essa certeza, ele deixou escrito o seguinte, no capítulo 41, verso 13. Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Ter essa certeza, irmãos, não precisa de preocupar com mortal nenhum. Não precisa de preocupar com demônio nenhum. Não precisa de preocupar com mais nada. Você ter essa certeza, é resto, irmãos. O resto é resto. Sabe por quê, irmãos? Que o capítulo 41 todinho, onde fala desse Deus, a palavra traduzida ali para Deus é exatamente Emanuel, Deus conosco. Pense nisso. É muito profundo isso, meu amado irmão, minha amada irmã. O Senhor é conosco. E isso faz toda a diferença em todas as nossas escolhas, pensamentos e ações. No quinto tema, os planos de nosso Pai para nós. Muito bem, aqui nós vamos entrar no mergulho mais profundo um pouco, aonde analisaremos sobre essa questão dos planos, de acordo com as nossas escolhas, os crisóis. De cara nós temos aqui uma citação do Salmo 137, verso 1, que alguns estudiosos atribuem esse salmo aqui ao profeta Jeremias. De cara eu quero deixar aqui um comentário muito importante e indispensável sobre essa questão. O profeta Jeremias, ele nasceu em 650 a.C. e morreu em 587 a.C. Ou seja, ele morreu exatamente um ano antes da destruição de Jerusalém. O profeta Jeremias morreu exatamente lá no Egito. O profeta Jeremias, quando houve a primeira invasão ordenada por Nabucodonosor lá em Jerusalém, aconteceu em 607 a.C. Jeremias estava com 43 anos nessa ocasião. Na segunda invasão, que aconteceu em 597, Jeremias estava com 10 anos a mais, 53 anos. E nessas invasões aqui, todas elas tiveram transporte de cativos de Judá para a Babilônia. Inclusive nessa aqui, nessa segunda, foi o rei Joaquim, o filho do rei Joaquim, foi a mãe dele, foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Ezequiel, não sabemos se ele foi nessa ou se ele foi na anterior. Mas aqui teve, em 586, essa aqui, irmãos, o propósito era um só: destruir Jerusalém. Justamente porque quando na anterior, em 597, havia sido colocado um rei vassalo, que foi Zedequias, no lugar do rei Joaquim, que foi morto, justamente por rebelar contra a Babilônia, não querer mandar impostos, não querer cumprir com o acordo feito anterior para evitar a destruição. Nessa ocasião aqui, irmãos, dessa destruição, Jeremias não estava mais ali. A destruição foi no ano 586 e no ano 597 foi quando então havia sido colocado um vassalo. Até ali, quando foi colocado esse vassalo, Jeremias ainda circulava por ali. Mas quando foi destruído, Jeremias teria morrido há um ano quando foi destruído. Então ele estava lá no Egito. Então não tinha como ele estar escrevendo esse salmo aqui, que foi escrito entre a segunda e a terceira deportação, porque ali no salmo está bem claro, está dizendo, às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então Jeremias não pode ter escrito isso aqui. Não tem base bíblica para sustentar essa teoria. Então quem escreveu isso aqui nós não sabemos exatamente quem. Mas pode ter sido qualquer outro profeta, menos Jeremias. Esse oráculo então aqui dizendo que eles sentados ali olhando para trás e lembrando de Sião,
nos traz à memória algo muito importante. Nós falamos aqui dos translados que foi feito para lá. A profecia do profeta Jeremias apontava para 70 anos de cativeiro. Ou seja, no ano 537 a.C., concluiria os 70 anos da profecia literal que o profeta Jeremias proclamou em nome de Deus que aconteceria em Israel. Que eles seriam levados para o cativeiro e ficaria lá durante 70 anos. De fato, com a conclusão de 70 anos, já era a Pérsia que tinha derrubado a Babilônia e estava dominando a situação, e houve de fato a libertação deles. Mas eles quiseram voltar? Não. Eles se acostumaram muito com a Babilônia. A mornidão apocalíptica, né? Já estava ali tomando conta. E eles não quiseram mais ir para a terra prometida. Eles não quiseram voltar para a terra prometida. Hoje, meus irmãos, está acontecendo a mesma coisa. Naqueles dias, eles ficaram mais 80 anos, só no ano 457 a.C., 80 anos depois que terminou o cativeiro, é que eles de fato voltaram para a terra deles. Foram reconstruir o templo, as ruas e as tranqueiras, lembra lá no capítulo 9 do livro de Daniel, do versículo 25 ao versículo 26? Pois é. Só no ano 457, 80 anos depois. Os 70 anos de cativeiro, na realidade, a soma para eles voltar para lá foram de 150 anos. E pouquíssimos foram voltando às prestações. Sabe, irmãos? Hoje, as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, desde 22 de outubro de 1844, começou a ser pregada, representada por Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. Eu e você representamos, somos o povo de Deus que representamos aqueles 3 anjos que voam no céu pregando as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Nós estamos em 2022, irmãos. Já tem 178 anos. Lá do cativeiro babilônico foram quantos? 150. Nós já estamos com 28 a mais. Estamos acostumados com a embriaguez do vinho da grande Babilônia. Acomodados, ricos e abastados, não precisa de nada. Mas não sabe que é um desgraçado, cego e nu. Essa mornidão vai fazer Deus vomitar de sua boca. Esse tipo de crente que não tem nada de crente. Entende, irmãos? 28 anos a mais. E as pessoas estão vendo o diabo destruindo o planeta através das potestades da maldade, com pandemias, com experimentos chamados de vacina e muito mais outras maldades que a estrutura comunista internacional está infiltrando em todo o planeta e destruindo por completo a família, a moral, com ideologias de gênero e muito mais. Está uma verdadeira vacalhação o planeta. O mundo religioso está muito preocupado em proteger as entradas financeiras, preocupado em proteger os seus lares, os seus confortos, e etc, etc, etc. E ninguém está se preparando para ir para os refúgios, de onde esse último êxodo nos levará ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus, para então chegarmos na terra prometida para todos sempre, a Nova Jerusalém, a cidade que Cristo foi fazer para mim e para você. Irmãos, é gravíssimo isso. Quem fala nisso hoje dentro da igreja, irmãos, é tido como um maluco, como um ET. Ló foi visto dessa forma quando em Sodoma saiu chamando e tentando arrastar o que ele conseguisse. Ele tinha milhares de funcionários, irmãos. Lembra que o patrimônio dele com Abraão foi dividido ao meio? E ele foi para a região de Sodoma, da além do Jordão, e Abraão ficou aquém do Jordão? Pois é, ele era riquíssimo. Ele só conseguiu levar 2 filhas, que até a mulher dele, infelizmente, olhou para trás. Não conseguiu trazer mais ninguém, irmãos. Mais ninguém. Nenhuma viva alma. Que todos sucumbiram em Sodoma e Gomorra. Os planos de nosso Pai para nós, irmãos. É muito sério isso, irmãos.
mas nós precisamos de ter uma comunhão individual para entendermos a vontade de Deus para nós e no cumprimento da nossa missão podemos assim fazer. Quando Deus levou os cativos de Judá para a Babilônia, irmãos, ele estava levando pessoas que tinham condições de ser recuperadas. Deus fez planos de recuperação para cada um deles, irmãos. Crisóis para cada um deles se recuperarem. Mas Deus nunca obrigou nenhum deles, jamais obrigaria a entrar em qualquer crisol, a seguir ou a obedecer a Deus. Todos eram livres, como todos nós somos hoje livres. Irmãos, lá naquela estátua de Nabucodonosor, muitos e muitos anos adentro, somente Sadraque, Mesaque e Abdenego, os primos do profeta Daniel. Daniel estava fora da região na ocasião. Mas a mãe do rei Joaquim e um monte de outros sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, né, que estavam ali, todos, irmãos, todos, sem exceção, se dobraram diante daquela estátua. Somente os 3 não se dobraram e por isso foram jogados na fogueira. Irmãos, é uma minoria absoluta dentro da igreja que está disposta realmente a pregar a volta de Jesus, que está disposto a se preparar para a breve volta de Cristo, que está disposto a entrar nesse espírito do êxodo que nos vai levar para a Canaã celestial. Não significa que os que ficarem para trás, irmãos, vai perder a salvação. Não, mas vai pagar um alto preço que não vale a pena, irmãos. Para que pagar tão caro? Para que sofrer se a gente pode ficar em paz? Pense nisso. Podemos vencer com dignidade, com fé, e sermos úteis, principalmente isso, sermos úteis na causa do Senhor, no desfecho desse conflito, como foi Jó útil na mão dele, para vencer o próprio Satanás, irmãos. E aqui não tem um Jó só não, tem muitos, irmãos, tem uma congregação inteira sobre a face da terra, que Deus poderá usar para a honra e glória dele, no desfecho desse grande conflito, onde eu e você fazemos parte dele. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 6º tema, a disciplina do nosso Pai. Agora aqui, irmãos, nós entramos numa área muito delicada, muito profunda. Quando nós olhamos essa palavra disciplina, nós entendemos logo, dentro da sua base original, nós concluímos claramente, sem sombra de dúvida, a palavra instrução. Só que essa, então, disciplina pode ser bifurcada em 2 situações aqui no explicativo do tema. Quando é instrutiva, ótimo, toda a palavra de Deus é instrutiva. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos guia, ela é a base. E, inclusive, eu considero a parte mais importante e indispensável do entendimento desse contexto foi quando Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade e ela liberta. Então, não tem como entender melhor a disciplina do Senhor olhando por aqui, nesse ângulo da instrução. Agora, o outro lado bifurcado dessa explicação é quando ela é instrutiva corretiva. Aí é onde o bicho pega. Acabamos de comentar sobre os cativos que saíram de Judá para Jerusalém. Todos estavam com a oportunidade de serem recuperados. Mas todos se recuperaram? Sabemos que não. Ainda ia ter muita bagaceira dali para frente. Nós sabemos, quando Cristo chegasse nos dias dele, vem para que eram os céus e os céus não quiseram. Irmãos, rejeitaram o Filho de Deus. Presta atenção. Uma minoria se envolveu com ele, 12 apóstolos, né? E um dos 12 a si mesmo não traiu. Teve que ser substituído depois. E dinamizou a obra do cristianismo sobre a face da terra, que chegou até mim e a você hoje. Mas aqueles que eram céus o rejeitaram. Exigiram do governo dominante da época que ele fosse executado e que ainda fosse jogado lá no Caveira, lá na grota, onde jogavam os corpos de marginais abomináveis. E graças a Deus que os escolhidos foram sendo levantados ali, conectados com o verdadeiro Deus, com essa verdade que liberta,
E isso não aconteceu. Ele pôde ressuscitar, cumprir com a missão dele, ficou mais 40 dias na terra dando as instruções necessárias e foi embora. Mas o lado da instrução corretiva, isso ficou claro, irmãos. Existe esse lado da disciplina corretiva. Só que esse é um outro lado que nós precisamos de ter muita atenção e muito cuidado para entender isso, porque de forma equivocada a igreja pode acabar abusando de autoridade, usando das prerrogativas doadas por Cristo para nós como povo de Deus sobre a face da terra. Nós conhecemos, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, 19, onde Cristo comenta com Pedro. Pedro ali, sem dúvida, sendo colocado como um líder na igreja. Ele não foi o primeiro papa, como erroneamente a igreja romana ensina por aí. Pedro nunca foi papa, até porque se fosse papa ele tinha que ser até ortodoxo, né? Porque ele era casado. Mas não tem nada a ver com isso aí não. Pedro não foi papa, nem romano e nem ortodoxo, de forma alguma. Pedro foi sim o líder, que ele levantou ali naquele momento e coordenou durante um bom tempo, junto com outros líderes da igreja. Aqui estava sendo colocada uma prerrogativa sobre a questão das chaves do Hades, ou da morte, ou da sepultura, ou do inferno, que não prevaleceria sobre a igreja, desde que ela trabalhasse conectadas com a pedra fundamental, que é Cristo, sobre a qual a igreja é construída. Pedro era apenas uma lasca dessa pedra. E como então, como tal, como lasca da pedra, Petros, né, no grego, Pedro agora estava recebendo uma responsabilidade para transmitir para a igreja, para que ele, junto com a igreja, pudesse exercer essas prerrogativas. Prerrogativas essas que você virando uma página à frente na sua Bíblia, você chega em Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 18, que diz o seguinte, preste bem atenção. Ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Presta atenção nisso. Está falando aqui de que, irmãos? De pecado. Pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. Então nós estamos falando de 10 mandamentos. Se você transgredir qualquer um daqueles 10 mandamentos, você for lá e conversar com ele, e ele aceitar a repreensão, você ganhou um irmão. Essa é a prerrogativa estendida dessa que nós acabamos de ler, do Petros, da chave, do Hades. Prova, vamos lá, vamos continuar a leitura. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Viu aí o segundo passo? Então, se ele não ouvir a repreensão daquele irmão, não estiver disposto a voltar atrás, a ceder na transgressão dos 10 mandamentos, né? Que foi considerado transgressão, aí sim leva 2 testemunhas, ou 3, para acabar de passar a régua. E se assim ainda recusar ouvir, verso 17, diz a igreja, que se também recusar de ouvir a igreja, considere-o como um gentio. Então, a confirmação, verso 18, em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligar na terra será desligado no céu. A prerrogativa conectada com o texto anterior sobre a chave do Hades, está lembrado disso? Então, o que era para ser feito? Era dessa forma. Então vai sozinho, chama, transgrediu um dos 10 mandamentos e tal. E é curioso, sabe, irmãos, que eu vejo nisso aí, é que a maior prerrogativa da missão, toda nessa questão, que a base de tudo é o amor ágape, né? Que ele é perdoador e perdoa e esquece, é o perdão de cunho divino. Não é para ficar jogando a cara, lembrando, criando argumento, etc, etc, etc. A maior prerrogativa é essa, é o amor ágape, e conectada nesse amor ágape está o perdão. Aí quando a gente vai lá, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 6, versos 14 e 15, olha o que nós temos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vós, irmãos, está falando plural, vós, igreja. E se, porém, não perdoardes aos homens, está falando plural, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, como igreja. Irmãos,
executar essa prerrogativa da disciplina na igreja é algo muito sério, irmãos. Porque nós estamos lidando direto com o Deus eterno, irmãos. Se cometermos injustiça, nós estamos perdidos, irmãos. O que ocorre, meus amados irmãos, é que já nos dias de Cristo, já tinha se desenvolvido tanta tradição, como nós sempre comentamos, há mais de 200 anos já tinha 4 seitas dentro da religião judaica: fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Já tinha tanto fanatismo, tanta regrinha, que Jesus tanto condenou essas tradições, que eles viajavam o mundo inteiro atrás de um prosélito, mas tinha tanto peso nas costas dele que nem com dedinhos eles queriam carregar, e fazia esses prosélitos mais perdidos para o inferno do que eles próprios já estavam perdidos. São palavras da boca do próprio Filho de Deus, irmãos. Por causa da maldita tradição, ele fica querendo manipular a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, existem formas tradicionalistas que não vai fazer mal contra a Bíblia, não vai fazer mal contra a sociedade, não tem nada a ver. Do tipo, preencher uma ficha batismal, não tem nada a ver, né? Mas, tudo bem, organizou a igreja, muito bacana, né? Mas, lá em Atos dos Apóstolos, qual foi a ficha batismal preenchida lá mesmo? Para batizar mais de 2.000 pessoas. Numa cultura que praticava bigamia, poligamia, que Deus nunca interferiu nessas escolhas, e que tipo de promessa eles foram obrigados a fazer para ser batizados. Entende, irmãos? Bigamia, poligamia na Bíblia Sagrada, não tem um único texto de Gênesis ao Apocalipse que é pecado. É uma questão cultural. Aquela cultura decidiu ser assim, até hoje é. A nossa cultura é monogâmica. Pronto, é questão... Deus não interferiu nessas escolhas. Salomão tinha um harém e foi tido como amigo de Deus. Davi tinha muitas mulheres também. Amigo de Deus. E eu tenho certeza que se Salomão ressuscitasse hoje com essas mulheres todas que ele tem, nenhuma igreja cristã do mundo aceitaria ele sem exigir dele primeiro um divórcio com as milhares de mulheres que ele tinha. Incrível, hein? Usamos os textos dele, escritos por ele o tempo todo, e se ele fosse ressuscitado hoje para fazer parte de alguma igreja, a primeira coisa que as igrejas exigiriam seria o divórcio dele com aquelas mulheres todas, para ele escolher só uma delas. Pensa o tanto que a tradição humana é impiedosa. Tudo porque tem milhares de anos que se rolaram de lá para cá. Mas é a verdade, irmãos. Nós tentamos forçar a nossa vontade, seja ela como igreja, através de tradições, seja ela como indivíduo, nós tentamos forçar, manipular isso em cima das pessoas. E isso não é certo. Se a palavra é uma só, a religião tem milhares. Mas a Bíblia é uma só. E o Apocalipse, capítulo 12, mostra a igreja pura. Apocalipse 17, uma imunda, chamada de Babilônia, de meretriz. Todos que estão na pura, que se embriagam com vinho de Babilônia, está do lado de lá, pensando que está no lugar certo. E está lá dentro, mas está em Babilônia. Está dentro da igreja verdadeira, mas o coração dele está em Babilônia. Nunca saiu de Babilônia. E vai morrer com Babilônia. Nunca vai alcançar a salvação. Agora, o verdadeiro servo de Deus, que pode estar lá na Babilônia também, o coração dele está aí de cá. Porque ele está em Deus, ele está em Cristo. E ele vai encontrar a oportunidade de ser chamado ao encontro com o Senhor nos ares, seja dentro ou fora desse lugar aqui, porque fora estava aquele que os apóstolos reclamaram que estava lá ensinando. E Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Vai ser reunido. Lá o pastor eterno vai reunir todos. Nós temos que ter uma conclusão seguinte: quando Cristo mandou ide e batizai, ele está mandando ensinar o cristianismo, ensinar tudo que eu vos tenho ensinado. A igreja verdadeira é verdade? Existe. Mas ela tem gente contaminada com Babilônia até na alma, lá dentro. Não significa que ela salva. Não é a igreja que salva as pessoas, irmãos. Quem salva é Cristo, pela sua graça. Então, por que temos então que obrigar uma pessoa que já está batizado nas águas a entrar para a igreja e agora ser rebatizado, e senão a igreja não aceita? É regra, é imposição.
Porque está dando a entender que só é salvo se estiver dentro da igreja verdadeira. Teve uma vez que Jesus estava andando junto com os discípulos e um deles falou: Senhor, tem um camarada ali que está fazendo cura em seu nome. Jesus virou para ele e falou assim: presta atenção, rapaz. Quem comigo não ajunta, espalha. Faça a tua obra e deixa ele fazer a dele. Ou seja, está deixando claro que não é um segmento religioso que salva as pessoas. A verdade pode ser ensinada a todo tempo e hora em qualquer lugar da história desse planeta. A verdade pode atingir e fulminar alguém. E a pessoa se apaixonar pela verdade e servir a Deus em espírito e em verdade. Agora, existe sim uma igreja que foi comissionado na representação de Apocalipse 14, de 6 a 12, a pregar as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Mas como eu disse, lá ali dentro está cheio de pessoas também contaminadas com o vinho, embriagadas com o vinho da grande Babilônia. Por isso que essa igreja, chamada então de Laodiceia, lá dentro tem pessoas mornas que causam vômito em Deus. Como tem em todas as religiões do mundo. A obra de Deus é feita, irmãos, por seres humanos de qualquer parte da face da terra, de qualquer religião, que aceite a palavra, que é libertado pela palavra, que ensina a palavra e procura viver a palavra. Isso é a verdade. E não agora nós começarmos a disciplinar ou excluir pessoas da igreja porque não atendem opiniões religiosas, mas que estão alicerçados na palavra. Entende, irmãos? Então, precisamos ter muito cuidado ao exercermos essas situações de disciplina, para depois nós, ao invés de estar ensinando o perdão e exercendo, como foi feito aqui, vai primeiro sozinho, você que sabe que então seria ali um transgressor, vai lá e mostra para ele que ele transgrediu. Mas se ele provar para você que ele está alicerçado na Bíblia, não transgrediu, você não tem prova bíblica, não é prova tradicional, humana, prova bíblica que ele transgrediu, então tem que ser reconciliado, tem que ser desfeito o mal entendido. E se de fato ele cometeu uma transgressão de mandamento, e você conversar com ele e o assunto está encerrado, não vai ter mais dali para frente, pronto, irmãos, acabou. Não tem necessidade alguma de levar para mais 2 ou 3 pessoas e muito menos de levar para o público na igreja. Porque aí sim nós estaríamos andando na contramão da orientação. Entende? Então, esses passos, essas prerrogativas têm que ser estabelecidas de maneira real. Do contrário, irmãos, estaremos atrapalhando a obra de Deus. Estaremos forçando a obra de Deus. Todas as religiões têm as suas formas, suas regras, as suas maneiras de ensinar a palavra e de viver a palavra. Ai daquele que usar da palavra de Deus para tirar vantagem sobre as pessoas, para dar uma de lobo vestida de ovelha. Ai daquele. E esses estão presentes em todas as religiões do mundo, irmãos. Em todas, sem exceção. Lobo vestido de ovelha tem em todas elas. Tem pastor, tem membro, tem líderes de altos e baixos escalões. Sempre teve. E Jesus deixou claro. Mas a igreja verdadeira existe. Desde 22 de outubro de 1844, ela representada por Laodiceia, no Apocalipse, ela se manifestou sobre a face da terra e está aí. Só que lá dentro, não se esqueça que tem gente que está fazendo vômito em Deus. Morno. Pessoas que não têm noção, achando que é o bambambam e é um desgraçado segue nu. E que não alcançará a salvação se não se arrependerem, se não se converterem enquanto é tempo. No 7º tema, o Senhor Emanuel. Irmãos, no livro Profetas e Reis, página 94, olha o que nós temos. Todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo. Dias que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer que Deus ainda seja tão bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivendo. É nesse momento que muitos perdem a sua confiança em Deus
e são levados à escravidão da dúvida e ao cativeiro da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. É o Emmanuel que faz isso, irmãos. Em mim e em você. Ó, querido Deus, Emmanuel. Querido Pai, querido Espírito Santo, fortaleça a nossa fé, Senhor. Nos faça enxergar as orientações sagradas do teu texto sagrado que deixaste para nós, para que possamos cumprir cada um de nós com a missão que tu tem confiado e como igreja também. Capacita-nos ao exercício de nossa fé, de maneira a atrairmos muitos e muitos aos teus pés, para que naquele grande dia possamos todos nós adentrarmos aos portais da cidade santa e levarmos muitos conosco. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa música marcou uma época muito forte na minha vida, em que eu estava assim, prostrada, sem entender nada. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu, aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para